Pensa só, por quase 800 anos, Roma foi considerada invencível, o centro do mundo conhecido, a cidade eterna. Mas em 410, ela caiu. E a história de como um único homem, um bárbaro, humilhado por esse mesmo império, conseguiu colocar o maior poder do mundo de joelhos, bom, essa história tem muito mais a ver com traição por dentro do que força por fora. E a pergunta que não quer calar é como isso foi acontecer. A resposta, na verdade, revela um império que já estava todo rachado por dentro, com uma liderança totalmente fraca e desconectada da realidade. A gente vai ver a jornada de Alarico, a traição que virou a chave para ele e, no final, a reação inacreditável do imperador romano, que basicamente resume toda a decadência daquela era. Então, vamos direto ao ponto. Dia 24 de agosto de 410, guerreiros visigodos com Alarico na frente entram em Roma. Mas olha, isso não foi um ataque surpresa que surgiu do nada, não. Foi, na verdade, a conclusão explosiva de anos e anos de desprezo, de promessas quebradas e de uma crise política e militar gigantesca que já estava, comendo as fundações do Império Romano do Ocidente há muito tempo. Para entender o colapso, a gente precisa primeiro entender o homem que foi o estopim de tudo, Alarico, o Visigodo. E ele não era um estranho que simplesmente apareceu da floresta. A verdade é que ele foi, em todos os sentidos, um produto do próprio sistema romano. A história dele não começa como um inimigo, mas sim como um aliado à força. Ele foi enviado para Roma como refém, aprendeu o latim, estudou as táticas de guerra romanas, lutou com bravura pelas legiões, mas a cada batalha que ele vencia para o império, ele sentia na pele o mesmo desprezo. Sabe, para a elite de Roma não importava a lealdade dele, não importava a sua habilidade, ele seria sempre o bárbaro. E essa experiência de ser útil, mas nunca igual, foi o que moldou a ambição dele. E aqui vem um ponto-chave. Alarico, no começo, não queria destruir Roma. Ele queria fazer parte de Roma. Ele lutou por reconhecimento, por um título militar importante e principalmente por terras seguras para o seu povo. Ele tentou, e muito, negociar. Mas o império, com toda a sua arrogância, não só recusou, como ridicularizou os pedidos dele. O status oficial dele e dos seus guerreiros era de federati. Na prática, eram mercenários de fronteira, tropas aliadas essenciais para defender um império que era gigante demais, mas que eram tratados como descartáveis. Essa relação toda instável era uma verdadeira bomba-relógio. E Roma, claro, se recusava a ouvir o tic-tac. Essa linha do tempo aqui mostra como a coisa foi escalando. Era inevitável. O ponto de virada mesmo foi em 408, com a execução do general Estilicão. Sendo ele mesmo de origem bárbara, Estilicão entendia que era preciso ter diplomacia com Alarico. A morte dele, que foi resultado de intrigas xenófobas lá na corte do imperador Honório, eliminou a última voz da razão que existia. Para Alarico, o recado foi bem claro. Acabou a negociação. E a paciência também. O que nos leva ao saque em si. A imagem que todo mundo tem na cabeça é de uma horda selvagem queimando tudo pelo caminho. A realidade, porém, a realidade foi um ato de poder político muito mais calculado, muito mais complexo. Então, o mito fala em aniquilação total. A realidade foi uma pilhagem controlada, de 3 dias. O mito fala de uma cidade em chamas. A realidade é que os lugares sagrados mais importantes foram poupados. E o mais interessante de tudo, não foi um ataque que veio só de fora. Milhares de escravos godos que viviam em condições horríveis dentro de Roma abriram os portões para os seus conterrâneos. Foi tanto uma invasão quanto uma rebelião interna. As ordens de Alarico foram puramente estratégicas. Limitar o saque a 3 dias era uma demonstração de controle. Poupar vidas, e principalmente as grandes basílicas, até porque muitos godos eram cristãos arianos, enviavam uma mensagem clara. Ele não era um destruidor irracional. Ele era um líder que estava tomando o que ele acreditava ser seu por direito e humilhando o império nos termos dele. O tributo exigido foi gigantesco. Ouro, prata e pimenta. Uma especiaria que na época valia o seu peso em ouro. E a cereja do bolo, Gala Placídia, a meia-irmã do próprio imperador. Ela não era só uma refém, ela era o símbolo vivo do poder que Alarico agora tinha sobre a família imperial. Esse tesouro se tornaria a base da riqueza dos visigodos, e Gala Placídia, mais tarde, acabaria se casando com o sucessor de Alarico. A notícia se espalhou como fogo, causando um verdadeiro choque existencial no mundo todo. As palavras de São Jerônimo, a cidade que havia conquistado o mundo inteiro, foi ela mesma conquistada. Não eram só um lamento,
Elas representavam o colapso de uma ordem mundial. Se a invencível Roma podia cair, nada mais era seguro. Foi um golpe psicológico do qual o Império, na verdade, nunca mais recuperou. Mas a história mais reveladora sobre a queda de Roma não aconteceu dentro de seus muros saqueados, não. Aconteceu a centenas de quilômetros de distância, no palácio do homem que deveria ser o seu protetor. Enquanto Roma era pilhada, o imperador Honório estava lá, seguro, na capital pantanosa e superfortificada de Ravenna. Ele era conhecido por ser fraco e por ter um desinteresse total nos assuntos do Estado. Era uma figura completamente isolada da crise que estava consumindo seu próprio império. E agora, a revelação que eu prometi. Como o líder do mundo ocidental reagiu ao receber a notícia catastrófica de que Roma havia perecido? A resposta dele é, talvez, a frase perfeita para a lápide do Império Romano do Ocidente. Dizem que Honório primeiro entrou em pânico e depois suspirou aliviado. É que ele achou que o mensageiro estava falando do seu galo de estimação favorito, que ele tinha batizado de Roma. Chocado, ele teria respondido algo como: "Mas como, se ele acabou de comer da minha mão?" O imperador ficou aliviado ao saber que o seu bicho estava seguro, completamente indiferente ao destino de milhões de pessoas. Olha, se essa história é literalmente verdade ou não, quase não importa. Ela se espalhou porque o povo romano sentia nos ossos que era verdade. Eles eram governados por uma elite incompetente, egoísta e totalmente desligada da realidade. A verdadeira podridão não estava do lado de fora dos portões, estava sentada no trono. A história de Alarico, no entanto, não termina num trono. O triunfo dele durou pouco, e o seu fim é tão lendário quanto o próprio saque que ele liderou. Apenas meses depois de humilhar Roma, enquanto ele planejava levar o seu povo para a África, Alarico ficou doente e morreu repentinamente. O conquistador da Cidade Eterna não viveria para fundar o seu reino. E a sua morte repentina deixou seu povo, os visigodos, numa situação bem vulnerável. Seus seguidores deram a ele um funeral digno de uma lenda. Eles desviaram o curso do rio Bucento lá na Calábria e enterraram o seu rei no leito seco, junto com uma parte do tesouro de Roma. Depois, o rio foi devolvido ao lugar. E para garantir que o segredo do seu túmulo e da sua riqueza jamais fosse revelado, os escravos que fizeram o trabalho foram todos executados. A tumba dele nunca foi encontrada. O que nos leva à pergunta final: o que realmente condenou Roma? Um inimigo talentoso e ressentido batendo nos portões, ou uma liderança indiferente e decadente no palácio? A história de Alarico e Honório sugere que o saque de 410 não foi a causa da queda de Roma. Foi só a febre que revelou uma doença que já era terminal.